Boa noite a todos e a paz do Senhor a todos. Nós estamos felizes por mais esta noite, por mais uma vez podermos chegar até você com a transmissão do nosso culto da Igreja Batista Memorial em Interlagos. E já quero deixar nosso abraço para você, quero convidar você para pegar um cafezinho, um chazinho, alguma coisa, para ir ouvindo a palavra e também relaxando um pouquinho, né? Nós vamos orar e logo em seguida nós daremos continuidade então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te adorar, te bendizer, te engrandecer, por mais uma vez podermos chegar na tua presença para te louvar, te adorar, te bendizer e também nesta noite, Senhor, podemos transmitir a tua palavra e por isso nós queremos te agradecer e te bendizer, Senhor. Queremos pedir que não haja qualquer empecilho, que a mensagem possa chegar sem distorção para todos os nossos ouvintes em qualquer parte do mundo onde eles possam estar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, de fato é uma grande alegria. Já quero pedir para que você, por favor, compartilhe o link desse culto com outras pessoas, com seus amigos, familiares, parentes, para que eles também possam receber a palavra do Senhor. Eu gostaria de hoje começar com vocês uma série sobre o livro de Jó. É uma jornada, eu creio que uma jornada bastante edificante, uma jornada bastante produtiva. E nós estaremos, ao longo da mensagem, falando um pouco mais sobre a questão, sobre os detalhes, mas eu gostaria de convidar você para ler o livro de Jó, e também para ler o livro chamado A Fé Perigosa de Jó. Eu não sei se vai ser possível, Kleber, colocar na tela a informação do livro. E também gostaria de dizer que nós vamos sortear 3 destes livros. E para receber você precisa escrever para a irmã Cláudia dizendo lá pelo Facebook, eu quero participar do sorteio. E não importa onde você morar no mundo, pode ser em Moçambique, onde se fala português também, ou na Angola, nós iremos enviar esse livro para você, para que você possa ler. Não é um livro grosso, é uma leitura agradável, tem uma história paralela de uma missionária da Coreia do Norte, que segue ao lado da história de Jó. Então é um livro fascinante, uma leitura muito agradável, e muito edificante. Então, se você quiser participar desse sorteio, 3 livros, nós vamos divulgar aqui na próxima quinta-feira, quem vão ser os ganhadores. Então, escreva e diga, eu quero participar do sorteio do livro A Fé Perigosa de Jó. Amém? Então, está aí. E o convite é, então, para nós estudarmos juntos o livro de Jó. Vai ser uma jornada maravilhosa e também muito abençoadora. E deve estar surgindo, então, na sua mente agora, por qual razão nós deveríamos, ou por quais razões nós deveríamos estudar o livro de Jó? Amados, há muitas razões de sobra, mas hoje à noite nós vamos analisar apenas 3 razões pelas quais nós devemos estudar o livro de Jó. Em primeiro lugar, o livro de Jó nos leva a refletir sobre a realidade, sobre a verdade da existência do mal. E alguém pode até questionar e dizer, poxa vida, mas já não basta a pandemia e tal, mas nós vamos ver que há outras razões importantes para estudarmos esse livro, mas não devemos ignorar o fato de que o mal existe, de que calamidades podem acontecer. É o que nós estamos vivendo agora. Ninguém esperava que as coisas iriam mudar da forma como mudaram. Eu estive numa reunião ontem que participou o secretário municipal de saúde de São Paulo e ele falou para nós que ninguém esperava que essa crise iria quebrar as maiores economias do mundo, que ela iria desestruturar países. Países como, por exemplo, Estados Unidos e Brasil têm milhares ou milhões de pessoas atualmente desempregadas. Então, essa é uma realidade
que nós não podemos ignorar. Então, falar sobre essa questão é bom porque aquele positivismo simplista passa a ser rejeitado. O que é o positivismo simplista? É aquela ideia de que eu estou totalmente protegido contra qualquer intempérie que possa acontecer. Isso não existe. Nós estamos em um mundo real, onde coisas factíveis acontecem e, naturalmente, se você for lá no hospital, você vai ver pessoas que amam a Deus, que são fiéis a Deus, mas que estão morrendo de câncer. Então, essa é uma realidade que qualquer crente maduro não deve ignorar. E por isso, então, nós precisamos estar preparados, falar sobre o assunto, por quê? Porque Deus nos dá conforto para todas essas questões. A Bíblia diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu, o Senhor, está comigo. Então, não importa quão grande seja a dificuldade, o Senhor caminha conosco, mas nós não estamos blindados. Então, ao estudar sobre essa questão, sobre o livro de Jó, sobre a existência do mal, aquele positivismo simplista é rejeitado, porque você mesmo sabe que você mesmo, sua família, tem passado por diversas situações, problemas e tudo mais, e a grande diferença é entendermos que isso é real, mas que Deus passa conosco pelo vale da sombra e da morte. E, em segundo lugar, devemos refletir sobre a existência do mal, por quê? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 11, verso 8, que ainda que o homem venha a viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Então, esta questão nos leva a uma análise mais profunda da vida. Deixamos de lado aquele positivismo simplista, mas não apenas deixamos ele de lado, nós também damos um passo no sentido positivo. Nós passamos a fazer uma análise mais profunda da vida. Por quê? Porque, conforme diz a palavra de Deus, ainda que um homem viva muitos anos e venha se alegrar em todos eles, todavia deve se lembrar dos dias de trevas ou dos dias maus, porque eles hão de ser muitos. Então vejam como isso é importante. Em terceiro e último lugar, mas claro, não terminando aqui a questão do assunto, né? É importante refletirmos sobre a questão da existência do mal, porque somos levados a uma dependência mais direta de Deus. Você deve lembrar do testemunho do Davi Whipp, se eu não estou enganado, do nome de um dos assessores de Dória ou de uns auxiliares dele que sempre esteve no seu governo, que é médico, né? Depois de ser infectado pelo coronavírus e passar muito mal, ele mesmo disse, eu saí dessa crise tendo uma apreciação maior pela vida. E por quê? Porque nós passamos a entender que a vida é um dom de Deus e para que possamos continuar vivos, precisamos de uma dependência mais direta de Deus. O apóstolo fala em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, Atos 17, que em Deus nós vivemos, existimos e também, não querendo ser redundante, ele diz que nós temos, nele nós vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. Ou seja, sem Deus não existe vida. Então, ao pensar, ao falar sobre tudo isso, nós somos levados a uma dependência mais direta de Deus. E por isso o autor também de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 1, ele diz, não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Então, pensar, analisar, estudar sobre esta questão nos leva também a uma dependência mais direta de Deus. Então, neste primeiro ponto, nós falamos sobre a questão de que é bom estudarmos a questão do mal,
Por quê? Porque o positivismo simplista é deixado de lado, uma análise mais profunda da vida nos é requerida e também somos levados a uma dependência mais direta de Deus. Em segundo lugar, o livro de Jó nos leva a refletir que Deus está no controle de todas as coisas. E esse é mais um ponto relevante pelo qual nós devemos estudar esse livro. Se você for analisar e olhar por aí fora, você verá que os ateus, por incrível que pareça, leem muito o livro de Jó e também o livro de Eclesiastes, porque eles são bastante filosóficos também. Então, o livro de Jó nos leva a refletir que Deus está no controle de todas as coisas. Algumas pessoas imaginam que há no universo uma grande luta entre o bem e o mal e que eles estão lutando de tal forma que às vezes Deus prevalece um pouco, mas de repente ele escorrega e aí o mal prevalece um pouco e assim vai essa guerra de milênio a milênio, de geração a geração, mas isso não é verdade. Nós vamos ver no livro de Jó que o mal não tem controle sobre a vida de ninguém sem a permissão de Deus. Nós vemos lá que Satanás aparece em uma reunião diante de Deus e Deus pergunta, de onde vens? Ele disse, olha, de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta, você observou meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal? E Satanás disse também, você dá tudo o que ele quer, então, claro, ele vai ser fiel a ti, né? Mas tira o que ele tem para ver se ele não vai amaldiçoar você na tua face. E Deus permitiu, então, que ele tirasse. Mais tarde ele voltou e Deus perguntou, tu observastes ele? E ele diz, pele por pele, e o homem dará tudo o que ele tem pela sua vida. E Deus disse, olha, então, toca na saúde dele e tal, só não toque na vida dele. E então nós vemos ali que Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Ele não tem qualquer autorização sobre a vida, sobre a propriedade, sobre a família de ninguém, sem que Deus autorize. Então não há essa batalha, conforme se pensa, entre o bem e o mal, de que o mal é uma força que pode lutar contra Deus a ponto de querer vencê-lo. Não, não, de forma nenhuma. Deus está no controle de todas as coisas. Porque em segundo lugar, o livro de Jó nos leva a refletir que somente com a permissão de Deus, conforme eu falei, o mal pode agir. Não havendo essa permissão, não há como haver qualquer ação. E isso nos permite a descansar. Isso nos permite a viver uma vida de qualidade, porque sabemos que Deus está no controle sobre o bem, sobre o mal, sobre todas as coisas, e se Ele não der permissão, nada pode acontecer. Em terceiro lugar, então, nós podemos também observar que Deus tem o poder para reverter todas as coisas, mostrando ainda mais uma vez que Ele tem poder sobre tudo. E é o que nós vemos lá no capítulo 42 de Jó, que no final das contas Deus pode reverter todas as coisas e nós vimos lá que Ele abençoou Jó em dobro, Ele deu muito mais do que ele tinha anteriormente, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas e Ele nunca perde qualquer batalha para ninguém. Em terceiro lugar, o livro de Jó deve ser estudado porque ele é um livro que nos dá muita esperança. E eu pergunto, por que é que o livro de Jó é um livro de esperança? Nós podemos até perguntar, ou alguém pode nos perguntar, mas olha, Jó perdeu 10 filhos de uma vez só, perdeu todas as suas propriedades, perdeu a estima da sua esposa, perdeu a consideração que os amigos tinham por ele, terminou assentado sobre um monte de cinza, coçando-se com um caco de telha. Como pode que esse livro traz esperança? Sim, ele traz esperança porque nós vemos Deus trabalhando em todo aquele processo para o bem de Jó, para o seu crescimento, para a sua edificação. Imaginem
O que seria da história da humanidade se nós não tivéssemos o conhecimento que nós temos através do livro de Jó, tudo aquilo que Deus revelou. Então, há no livro de Jó muita esperança porque Deus tem o controle sobre todas as coisas, Deus tem o controle sobre o mal, Deus tem o controle sobre Satanás, sobre até mesmo os ciclones que estão soprando lá para o sul, sobre todas as coisas Deus tem o controle. Em segundo lugar, a esperança, nós já comentamos sobre isso, por quê? Porque Deus pode restaurar todas as coisas e fazê-las ainda melhor. E também, amados, porque Deus também se revela a nós como o centro das nossas vidas. Então, a questão ali é que Deus, no final, se revela como o centro de todas as coisas. Podia até parecer que Jó não soubesse disso, podia até parecer que as coisas ali estivessem como que eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida perfeita, eu conheço Deus, tenho uma família bonita, tenho servos e servas, funcionários, tenho muita fazenda, tenho tudo em abundância e tal, e isso pode se tornar o centro da nossa vida, pode se tornar o centro de todas as coisas, mas o que nós vemos é que Deus coloca as coisas bem claras, que Ele é o centro de todas as coisas. Então, e isso é importante. Então, os bens não são o centro, a família não é o centro, a prosperidade não é o centro, a saúde não é o centro, Deus é o centro de todas as coisas em nossas vidas. Então, queridos, eu gostaria de encerrar por aqui, fechando assim essa abertura. É uma abertura bem simples, mas muito pertinente ao livro e à história que nós vamos também estudar através da Fé Perigosa de Jó, o outro livro, né? E que nós iremos aí tirar boas lições, vamos ter um bom crescimento sobre esta questão do livro de Jó. E quem sabe você esteja enfrentando alguns problemas ou vários problemas que se assemelhem à história de Jó ou à vida de Jó em maior ou menor proporção, maior ou menor grau. Eu gostaria que você acompanhasse essa série e que lá no final você pudesse tirar então as suas conclusões. Vamos continuar a estudar juntos, a orar juntos e ter a grande esperança que lá no fim do estudo dessas 10 semanas você possa sair com a fé edificada, com maior conhecimento de Deus e quem sabe até dizendo como disse Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou quem sabe ainda, conforme lá no capítulo 41, quando Jó se arrepende, diz: olha, falei de coisas que eu não devia, coisas demasiado altas para mim, ou demasiadamente altas para mim. Então, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Por quê? Porque o que eu agora sei, o que eu agora vejo, não é nem sequer comparado do que quando tudo isso começou. E de uma forma geral, eu creio que isso vai acontecer com todos nós ao sairmos dessa grande pandemia que estamos enfrentando. Vamos orar então. Senhor, eu quero orar e te agradecer por essa mensagem nessa noite. Quero pedir que o Senhor continue falando conosco através do livro da história de Jó, que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor nos dê experiências profundas, Pai, de forma que, ao passarmos por esta pandemia, ou quem sabe aquelas pessoas que estão passando por outras lutas, luta contra o câncer, luta contra o desemprego, luta contra as dificuldades financeiras ou questões familiares, que essas pessoas sejam fortalecidas e que ao passarem por tudo isso elas possam ver o Senhor, ver a Tua palavra, ver o seu relacionamento contigo totalmente renovado, mudado, Senhor, e que também bênçãos possam ser advindas
sobre a vida de teus filhos, Pai, ao crescerem no seu relacionamento contigo, Pai amado. Que a tua bênção seja com cada um, que a tua graça seja com cada um, que o Senhor, meu Deus, possa fortalecer a fé de cada ouvinte nesta noite, daqueles que ainda vão assistir essa mensagem, ó Deus, para que eles sejam edificados, fortalecidos e possam perseverar ao longo de tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, para concluirmos, nós vamos lembrar, se você quiser ganhar um desses livros através de um sorteio, escreva para nós e nós vamos então sortear na quinta-feira que vem 3 livros para 3 dos nossos ouvintes que escreverem, que forem contemplados nesse sorteio. Gostaria de lembrar nossa agenda da semana. Às quintas-feiras, temos aqui às 8 horas da noite o nosso culto e agora essa série sobre a vida perigosa de Jó, ou melhor, a fé perigosa de Jó, né? Amanhã à noite, às 18h30, isto é sexta-feira, temos a reunião das mulheres, todas as mulheres estão convidadas, também às 20 horas, reunião dos homens, e pedimos aos homens que estejam lá, estamos sempre às segundas, quartas e sextas, às 20 horas reunidos, tem sido muito bom, temos pessoas lá dos Estados Unidos participando, o irmão Marcos, o irmão Roberto, lá do Rio de Janeiro, Fred, então tem sido maravilhoso, pessoas de outras regiões, tem sido muito bom, então não deixem de participar. Sábado também, às 19 horas, reunião dos jovens, livro de Apocalipse, conversa apocalíptica, então não deixe de participar. E domingo, 10h30 da manhã, também temos a nossa reunião aqui, o nosso culto, e onde temos louvor e é uma maravilha. Queridos, gostaria também de dizer que muito em breve nós teremos notícias concretas sobre a retomada dos cultos. Não posso garantir para vocês qual o dia fixo que iremos começar, porque vamos dialogar, vamos conversar, mas há perspectivas de que logo nós possamos retomar. É mais provável que para o mês de agosto. Então, orem por nós, estejam intercedendo aí que nós queremos voltar, claro, com toda cautela, né, com toda a observância das leis, dos protocolos, né, mas queremos muito voltar e nós acreditamos, segundo a interpretação das leis, segundo a reunião que eu participei ontem, com várias autoridades e com os pastores da Associação Batista aqui do sul da capital, ou do sudoeste da capital, né? Há dados assim que nos encorajam muito a se preparar. Não temos ainda uma data definitiva, mas estamos muito encorajados a voltar logo. Então, orem por favor para que isso venha a acontecer. Quem sabe até domingo a gente tenha mais alguma notícia, mas não cremos que vai ser definitivo. Nós vamos orar e conversar e amadurecer essa ideia para que com segurança, diante das autoridades e também diante da pandemia, possamos voltar e ter nossos cultos dentro do novo normal, porque aquele normal que tínhamos antes já não temos mais, né? Quem sabe ano que vem voltará aquele normal, mas oremos para que isso aconteça. Amados, um abraço a todos vocês. Gostaria também, antes de despedir, de agradecer também pela campanha de alimentos, está sendo muito boa, as pessoas têm contribuído generosamente, nós estamos muito felizes. Ontem recebi uma mensagem da irmã Rosângela, que coordena essa campanha, que organiza, que faz as listas, que põe nas sacolas ou nas caixas, que limpa tudo e tal, né? E que vai junto também na distribuição. Recebi uma mensagem dela dizendo que essa primeira semana do ano para ela é uma bênção, porque ela sente a grandiosidade de Deus e a generosidade dos irmãos em contribuírem com aqueles que não têm nada para este momento de dificuldade. Então, muito obrigado. Até domingo nós continuaremos com a campanha, então que Deus abençoe todos vocês. Dias atrás, parabenizamos o Fred e a Ana Paula pelo nascimento da Esther, sua filhinha, né? E hoje nós queremos parabenizar também o Tiago e a Alessandra pelo nascimento do Gabriel. Claro, o Tiago, a Alessandra e o Brian, né, pelo nascimento do Gabriel. Então, nossos parabéns, que Deus abençoe. E assim, nós vamos nos despedindo, deixando um abraço da irmã Cláudia, do Kleber, do irmão Flávio, que esteve aqui hoje também com a gente, nos apoiando.